O Superior Tribunal de Justiça, no informativo 875, o primeiro informativo de 2026 do STJ, comunicou o julgamento do tema repetitivo 1317, que trata de um tema de execução fiscal, de processo civil, de direito tributário, cuja questão controvertida é a seguinte: definir à luz do CPC se à luz do CPC é cabível a condenação do contribuinte em honorários advocatícios ou comerciais em embargos à execução fiscal, extintos com fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já está inserida a cobrança da verba honorária no âmbito administrativo. O que é que significa dizer isso? O Estado, aqui no caso eram processos advindos do Estado de Minas Gerais, o Estado, ele convida normativamente os contribuintes a regularizarem sua situação perante a Fazenda Pública. E aí há uma transação, um programa de regularização, aqui ele chama de programa de recuperação fiscal, dando a oportunidade àqueles contribuintes que têm débitos ajuizados ou não ajuizados para transacionar e haver uma solução extrajudicial para demandas que muitas vezes já estão ajuizadas. Aqui o que é que acontece? Se alguém deve a uma fazenda pública e não paga esse débito a tempo e modo, a fazenda pública será obrigada a acionar o seu devedor, aparelhando esse acionamento no Poder Judiciário com a certidão dívida. Esse acionamento judicial, ou seja, esse processo judicial, essa técnica processual de tentar reaver coercitivamente os valores que não foram adimplidos espontaneamente na esfera administrativa, se chama execução fiscal. O grande objetivo da execução fiscal é bipartido aqui nesses dois: localizar o devedor, né, e satisfazer o débito. Essa é a execução fiscal. Não há na execução fiscal nenhuma cognição jurisdicional no sentido de analisar qualquer tipo de defesa ou contra-ataque, reconvenção, o que quer que seja, da parte do contribuinte, da parte do executado. Simplesmente a execução fiscal tem uma marcha para frente no sentido de encontrar o devedor, citá-lo e trazer os seus bens para satisfazer aqueles valores que aparelham a título de certidão, por meio de uma certidão dívida, o executivo fiscal. Como é que ocorre a defesa, né, tipicamente a defesa do devedor numa execução fiscal? Por meio dos embargos à execução fiscal, que são uma ação autônoma, ajuizada, para veicular pretensões anti-exacionais. Vejam só, anti-exacionais. Então, esses embargos aqui, eles servem efetivamente para o contribuinte ajuizar uma ação e defender-se no contexto da execução fiscal. Ele é uma ação autônoma, mas ele fica vinculado à pensada da execução fiscal, certo? A pensada da execução fiscal. Então, ele é uma defesa, né? Então, muitas vezes, qual é o contexto no qual o contribuinte que vai buscar uma regularização administrativa está? Ele teve uma ação de execução fiscal ajuizada contra si e ajuizou os embargos à execução fiscal para defender-se ou para levar alguma questão relacionada àquela cobrança tributária. E aí, o que acontece? É comum que esses programas de regularização condicionem a participação do contribuinte à desistência dos embargos. Então, contribuinte, você quer transacionar, você quer regularizar a sua situação, você vai ter que desistir dos embargos. Ocorre que muitas vezes esses embargos até já podem ter sido julgados e nesses embargos são fixados honorários ao vencedor. São fixados honorários. E na execução fiscal também são fixados honorários. Só que na execução fiscal, os honorários são fixados já no despacho inicial da execução fiscal. Por quê? Porque na execução fiscal, o devedor, o executado, é sucumbente por definição, né? O devedor é sucumbente por definição, porque ele não pagou administrativamente os valores, foi necessário que a Fazenda Pública ajuizasse a execução fiscal e ele deu causa à execução fiscal. O devedor naturalmente dá causa à execução fiscal porque foi ele que pagou. Nos embargos, não.
quem dá causa, os embargos, é quem será o sucumbente, quem vai perder, quem vai ganhar uma demanda na qual efetivamente, aqui sim, há uma cognição jurisdicional, há o exercício por meio do livre convencimento motivado, de uma pretensão, a dedução de uma pretensão jurisdicional e a análise pelo juiz dessa pretensão. E ao final terá honorários quem vencer a demanda. Mas o programa de regularização, ele vai dizer, olha, você tem que desistir. Tá, eu tenho que desistir, beleza. Mas aí a fazenda vai dizer, mas os honorários, quando você desistir, eu quero honorários da execução e eu quero os honorários dos embargos. Aí o contribuinte chega e diz, não, mas eu já incluí os honorários lá administrativamente. Nós transacionamos um desconto e no valor principal sobre o qual se aplicou um desconto, ou sobre o qual se exerceu concessões, foram aplicadas concessões multas, já havia a inclusão dos honorários. Aí o que é que você vai ter que ver? Você vai ter que ver se no programa de regularização administrativo houve a inclusão dos honorários ou não. Ou seja, os honorários foram incluídos? Sim. Se foram incluídos, sim. Foram incluídos? Não, não foram incluídos. Se os honorários foram incluídos, eles não serão devidos em juízo nessa desistência, né? Ou seja, quando o contribuinte vai lá em juízo e diz, olha, juiz, eu estou aqui desistindo destes embargos de execução e peço a extinção deles com resolução de mérito, porque eu estou, além de desistindo do processo, eu estou renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação. Então eu estou desistindo e estou me comprometendo aqui a reconhecer o direito, mas eu não quero ser condenado em honorários porque eu já incluí esses honorários, nessa primeira situação aqui, no programa de regularização. Agora, se os honorários não foram inclusos, aí o juiz aqui vai ter que fixar os honorários quando homologar o pedido de desistência. Então, o que terá que ser observado é se no programa de regularização os honorários foram incluídos ou não. É por isso que foi fixada essa seguinte tese. A extinção dos embargos da execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária, ou seja, essa primeira situação aqui, já inserida a verba honorária, pela cobrança da dívida, não enseja nova condenação de honorários aqui no processo judicial, ou seja, quando ele for lá pedir a extinção do processo judicial, ele não vai ser, porque senão teria um bis in idem. Ele vai demonstrar que, olha, esses honorários já foram inclusos na negociação administrativa do programa de regularização. Então, eu estou desistindo aqui com renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação, mas não me condene honorários, porque eu já assumi esse ônus na regularização. Então, deve-se observar se na regularização for inseridos ou não. Não saiu no informativo. Não saiu no informativo. Agora, aqui, ó, eu vou abrir aqui para vocês. Aqui, no voto do relator, como é que a gente vê o voto do relator? A gente abre o processo, né? Como é que a gente abre o processo? No site do STJ. Aqui, eu faço esses vídeos aqui com... Isso aqui é a minha realidade, né, pessoal? Eu sou procurador da Fazenda Nacional desde 2013, né? Fui assessor de ministro do STJ há 7 anos, então tenho muita experiência aqui com esses temas, seja por ter sido assessor de ministro do STJ, seja por ter sido procurador da Fazenda. E aí, esse é um tema que eu gosto muito, né? Agora, eu gosto de ler os votos, né? Até para ficar bem informado. No voto aqui do ministro Gugel, que é um grande ministro do Superior Tribunal de Justiça, muito técnico, um tributarista, atualmente ele é professor da UFRN, mas dá aula na UNB. Aqui, os itens aqui, ó. Esses 2 itens aqui são importantíssimos. Eu vou tentar destacá-lo, né? A tese ficou muito parecida com o primeiro item, mas é importante você ler os 2, né? Havendo inclusão de honorários referentes à cobrança de dívida pública por ocasião da adesão ao programa de recuperação fiscal, a Fazenda Pública não poderá exigir judicialmente valor adicional a título de verba honorária, sob pena de bis in idem, pois o acerto dos honorários já ocorreu lá administrativamente na transação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não havendo
esse segundo situação aqui, né? Aí o juiz vai ter que ir lá, ao extinguir os embargos do devedor, vai ter que fixar os honorários. Então, não havendo inclusão de honorários advocatícios no valor, não havendo inclusão de honorários advocatícios no valor parcelado, poderá a Fazenda, após o encerramento dos embargos, exigir a verba honorária, incluída a eventual majoração nos próprios atos da execução fiscal, ou seja, os honorários da execução fiscal, na qual o executado é sucumbente por definição, e nos embargos da execução, onde ele teve que desistir e reconheceu a procedência do pedido, e desistir do direito sobre o qual a fundação, exigir a verba honorária, incluída a eventual majoração dos próprios atos da execução fiscal, uma vez que os efeitos do parcelamento no processo executivo, suspensão e extinção, somente incidirão sobre o crédito principal. Ou seja, se ele transacionou lá administrativamente só sobre o crédito principal, ele não vai poder se beneficiar em juízo do não pagamento dos honorários. Agora, uma última informação para encerrar aqui, né? É importante dizer que este repetitivo ele não se aplica à Fazenda Nacional pelo seguinte motivo, né? A Fazenda Nacional, né, ela já ajuiza suas execuções fiscais com o encargo legal, né? Que faz às vezes os honorários advocatícios. Então, o valor do débito ele é acrescido do encargo legal que substitui os honorários, inclusive nos embargos da execução. Isso para a União / Fazenda Nacional. Certo? Mas o estado de Minas, assim como vários outros estados e muitos municípios, talvez a maioria, não acresce suas CDAs de encargo legal. De modo que o juiz é quem fixa os honorários na execução e o juiz é quem fixa os honorários, conforme seja o sucumbente, nos embargos do devedor, os embargos à execução fiscal. Tá? Então não há essa inclusão, essa prévia inclusão como ocorre com a Fazenda Nacional. Só essa observação, inclusive aqui os processos eram do Estado de Minas. Então você que está estudando para concurso, aqui é um prato cheio de questões, podem ser cobradas várias questões aqui explorando isso. Né? E você que atua na área, também é importante que você conheça isso para orientar os contribuintes no âmbito dos programas de regularização que os estados e municípios eventualmente iniciem, né? Pessoal, nos acompanhe aqui neste canal. Esse informativo aqui, pessoal, tem 47 páginas. Então, outros julgamentos relevantes desse informativo, que é o primeiro informativo do STJ de 2026, serão comentados aqui no nosso canal, tá? Obrigado pela sua atenção e até ao nosso próximo estudo aqui. Um abraço.